Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre como escrever uma cena de ambientação na prática, ou seja, descrições de lugares, colocar o leitor na cena. É um vídeo muito importante e há formas infinitas de descrever uma ambientação. Segundo o padrão dessa série, vou criar uma cena de exemplo e vou comentar as escolhas que fiz e espero que te ajude de alguma forma. Aqui não vou aprofundar em alguns temas que abordei em outros vídeos aqui da série, como frases curtas ou longas, organização dos elementos e ritmo da cena. A cena de exemplo será simples e acredito que o exemplo mais fácil para fazer isso é com um bom e velho isekai. Para quem não sabe, é uma definição japonesa para histórias que o personagem viaja para outro mundo. Já fiz um vídeo falando melhor sobre isso, vou deixar nos cards. Basicamente, o personagem vai acordar em outro mundo, vou descrever a partir disso e ver até onde vai. Lembrando que é apenas um exemplo. Arthur abriu os olhos e viu um céu vasto, com nuvens indicando bom tempo. Estava deitado e a grama começava a fazer sua pele coçar. Não sabia onde estava e não lembrava o que havia acontecido, além de ter visto uma luz forte se aproximando. Sua cabeça doía como uma enxaqueca branda. O tempo estava agradável e por um instante desejou continuar deitado. Levantou, entendendo ainda menos o que estava acontecendo. À sua frente, o imaginável acontecia. Ilhas flutuavam imóveis. A base era coberta por cristais que refletiam a luz do sol com cores variadas. Haviam construções horizontais e brancas. Estava muito distante para ver os detalhes, mas sabia que a arquitetura era muito diferente dos prédios do seu mundo. Os telhados eram arredondados como catedrais antigas. Anéis longos circulavam o topo das construções mais elevadas. Olhava à sua volta e parecia estar em uma dessas ilhas flutuantes. E foi quando percebeu que o vento era forte. A ilha que estava era pequena, uma planície verdejante. Outras ilhas flutuantes circulavam sua posição, com o mesmo padrão de construções, como partes separadas de uma grande cidade. Pronto, como disse, um exemplo rápido. Agora vamos fazer algumas observações que acredito que podem te ajudar. Os primeiros detalhes a serem observados são o ponto de vista que vai narrar a cena e a clareza nas descrições. Vamos falar sobre esses dois pontos fundamentais de qualquer descrição, e depois vamos analisar as partes do exemplo. O ponto de vista é fundamental para ajudar na ambientação, e fica aqui um detalhe para ser observado. Se caso queira descrever um lugar na ótica de alguém que não conhece sobre o lugar, talvez seja interessante evitar termos que apenas alguém que conhece bem a região saberia, e também poderia ficar interessante usar referências que o observador tenha. No texto de exemplo eu usei o termo catedrais antigas. Como a ideia do exemplo é uma pessoa do nosso mundo que foi parar em um mundo fantástico, e tem a referência de catedrais, e algo que qualquer pessoa saberia reconhecer. É importante que esses termos sejam compreensíveis. Evite usar algo muito específico que apenas um grupo pequeno de pessoas saberia na hora de descrever usando referências, porque o objetivo aqui é criar uma imagem na cabeça do leitor, então precisa ser uma referência que seja mais fácil de saber do que se trata. E aqui chegamos em um segundo ponto fundamental, que é a clareza nas descrições. Entenda que um texto claro é mais importante que um texto bonito. Primeiro se preocupe em fazer o leitor entender o que está acontecendo, sem precisar fazer força. Ajude ele a criar a imagem na cabeça dele. Não complique muito. Use palavras simples, termos e referências mais comuns, mas não seja repetitivo. Tente ser criativo no uso das referências, mas não se preocupe tanto com isso. Caso não consiga, fique no básico. Foque em ser claro. Depois que tiver claro o suficiente para entender bem, você vai lapidando o texto e deixando ele mais bonito. Com a experiência, esse processo vai ficar cada vez mais natural, mas se não for muito experiente, não se preocupe. Deixe para lapidar o texto quando terminar tudo. Depois você faz o que chamo de segunda mão de texto, e você faz a primeira revisão polindo o que achar necessário. Mas faça isso quando terminar de escrever o livro. Então, repetindo para fixar, texto claro é mais importante que texto bonito. Não adianta usar palavras incríveis, belas, quase poéticas e ninguém conseguir entender nada, a não ser que seja o objetivo, aí é com você. Lembrando que estou falando de textos construídos em prosa. Isso não caberia em algo mais poético. Estamos falando do gênero literário romance. Agora vamos analisar parte por parte do texto. Arthur abriu os olhos e viu um céu azul vasto, com nuvens indicando bom tempo. Estava deitado e a grama começava a fazer sua pele coçar. O objetivo aqui nessa parte era causar uma sensação no leitor. É algo simples, mas pode ajudar a imaginar. Tente descrever usando os outros sentidos também. Não foque apenas no que o personagem está vendo. Explore o que ele está sentindo, tanto emoções, mas também através do tato. Está frio, calor e por aí vai. No caso, eu usei uma sensação que acredito que todo mundo que deitou na grama já sentiu. A pele pinicando ou coçando. Não acontece sempre, mas é algo comum. Não sabia onde estava e não lembrava o que havia acontecido, além de ter visto uma luz forte se aproximando. Sua cabeça doía como uma enxaqueca branda. O tempo estava
estava agradável e por um instante desejou continuar deitado. Aqui estou insinuando que ele foi atropelado por algo, e que esse mundo seria uma espécie de vida pós-morte, mas não significa que realmente seria. Perceba que ainda não comecei a descrever o lugar onde ele está. Estou focando na reação dele por ter sido uma passagem traumática. É importante entender que o foco em uma história precisa ser os personagens. A ambientação serve para ajudar na imersão e também nas atitudes dos personagens. Onde se passa a história é importante, mas a ação dos personagens sempre será mais importante. Então pode ser interessante focar na reação do personagem ao ver um lugar novo para ele, principalmente se for algo muito fora da sua realidade. Mas isso não é apenas para histórias de fantasia. Aconteceria algo próximo se alguém que viveu a vida toda no interior vai para uma cidade grande. Provavelmente ele vai reagir ou com admiração ou com espanto, mas alguma coisa ele vai sentir ao ver um lugar tão diferente do que ele está acostumado. O termo enxaqueca branda usei para não descrever que ele estava com dor de cabeça ou sua cabeça doía. Use substantivos junto com adjetivos pouco usados, pode ajudar a deixar o texto mais criativo. Levantou entendendo ainda menos onde estava. À sua frente, o imaginável acontecia. Ilhas flutuavam imóveis. A base era coberta por cristais que refletiam a luz do sol com cores variadas. Aqui começo a descrever, e perceba que não estou descrevendo de forma técnica. Alguém que vive nesse mundo saberia o nome dado a esses cristais, por exemplo. E também precisamos levar em consideração que é bom evitar usar muitos termos novos em uma única descrição. Já pensou que se eu descrevesse apresentando o nome da cidade, que poderia ser um bem doido, com os cristais de alguma coisa, e ilhas com outro nome original, poderia ficar muito nome novo em um espaço muito curto de texto. Tente apresentar os elementos aos poucos. Primeiro uma visão geral, depois entra nos detalhes, de preferência em outro momento. Primeiro coloque o leitor na cena, faça ele entender, depois explore os detalhes, isso junto com o desenvolvimento da trama. Não pare só para falar de algum detalhe na ambientação se não tiver relevância na trama. Haviam construções horizontais e brancas. Estava muito distante para ver os detalhes, mas sabia que a arquitetura era muito diferente dos prédios do seu mundo. Os telhados eram arredondados como catedrais antigas. Anéis longos circulavam o topo das construções mais elevadas. Aqui continua a descrição. Fiz uma descrição geral, agora entro em detalhes, como se fosse um segundo olhar do personagem. Quando for descrever prédios, é bom ter uma imagem bem clara na sua cabeça. Na verdade, é bom ter uma imagem clara de tudo, mas prédios podem ser difíceis de descrever sem ficar muito repetitivo, com todos iguais em todas as cidades. E lembrando, entre em detalhes apenas nas partes relevantes. Descreva em mais detalhes um prédio ou uma construção se os personagens vão entrar nela, e ela vai ser importante de alguma forma. Já comentei sobre referências mais próximas da realidade que a gente está observando, e teria mais um detalhe aqui nessa parte. Mesmo sendo um mundo mágico, o ideal é que tenha algum tipo de coerência. É uma cidade nas nuvens, imagina a força do vento. Em teoria, o que faz flutuar são os cristais. Isso pode ser aceito com facilidade pelo leitor, mas quis colocar mais um detalhe na parte das construções mais elevadas. Um dispositivo aparentemente mágico que mantém as construções em pé mesmo com vento forte. Poderia criar uma redoma ou qualquer outra coisa. É só um detalhe, mas tenha esse cuidado na sua história, como de fato as pessoas usam determinada coisa. Isso vale para histórias que não sejam de fantasia também. História de época ou que se passa em outro país, é importante entender como as pessoas da região ou época usavam o que estava à sua disposição. Não apenas ferramentas, mas como construíam suas casas, como se protegiam da chuva, dos raios, dos ventos fortes, de animais selvagens. Claro, se for relevante, mas pode ajudar na imersão do leitor. Olhava à sua volta e parecia estar em uma dessas ilhas flutuantes, e foi quando percebeu que o vento era forte. A ilha que estava era pequena, uma planície verdejante. Outras ilhas flutuantes circulavam sua posição, com o mesmo padrão de construções, como partes separadas de uma grande cidade. E aqui eu continuo ambientando o lugar. No caso, por ser um lugar novo e mágico, o personagem vai querer olhar à sua volta e talvez o leitor também queira saber. Poderia ser apenas uma ilha flutuando, mas eu quis colocar mais, porque achei que ficaria melhor mesmo. Como é só um exemplo, não faria diferença. Aqui no canal tem outros vídeos que falam sobre descrições na prática, onde crio um exemplo e explico minhas escolhas. Talvez você goste. Vou deixar a série de vídeos nos cards na descrição. E deixe nos comentários os próximos temas para trazer aqui nesta série. Já está anotado luta contra mais de um personagem do estilo de luta. Foram sugestões de outros vídeos. Espero que tenha te ajudado. Até a próxima!